Continuando com o assunto da disciplina de eletrônica digital, hoje eu vou apresentar mais uma ferramenta de simplificação de circuito, que é o mapa de Veitch-Carnot. E a gente vai passar a chamar só de mapa de Carnot, que é como ele é mais conhecido. Enquanto os outros eram métodos algébricos, o mapa de Carnot ele é um método gráfico que vai servir para a gente utilizar na simplificação dos circuitos a partir da tabela verdade. Então ele foi criado em 52 e foi aperfeiçoado em 53. A ideia inicial é que ele serve para qualquer problema, qualquer circuito, independente da sua quantidade de entradas. Mas ele só continua prático até no máximo 6. Como a gente trabalha normalmente com 4 variáveis de entrada, isso não vai ser um problema. Basicamente, a simplificação do diagrama é feita onde a gente agrupa as regiões onde a saída é igual a 1. Então a gente vai ver como é que é feita a organização desse mapa e como é que eu faço a equivalência entre a tabela e o mapa de Carnot. Então, o diagrama ou mapa de Carnot, então a gente tem aqui a representação para 2 variáveis, 3 variáveis e 4 variáveis. Então, aqui sendo A e B, aqui A, B e C, e aqui A, B, C e D. Existem outros livros que trazem outra estrutura para o diagrama de Carnot, mas a gente vai trabalhar com essa, e ela sempre tem essa estrutura. No caso, para 2 variáveis, eu começo aqui com essa coluna vai ser a variável A e essa linha aqui é a variável B, sempre começando com elas invertidas. E aí você alterna o estado dela linha a linha. Qual é a equivalência entre a tabela verdade e o mapa de Carnot? Cada linha da tabela verdade corresponde a um quadrado aí no mapa K. Então, cada quadrado desse corresponde a uma linha da tabela verdade. Então, se aqui eu tenho 2 variáveis, eu tenho lá que eu tenho 4 linhas na minha tabela verdade, consequentemente eu tenho 4 quadrados. Nesse caso aqui do meio, tenho 3 variáveis, são 8 combinações, 8 quadrados, e aqui 4 variáveis, 16 combinações. Então, os quadrados no mapa de Carnot são identificados de modo que os quadrados adjacentes, seja na lateral, seja horizontalmente ou verticalmente, mudem apenas em uma variável. Por exemplo, daqui para cá eu tenho que mudou a variável A e daqui para cá a variável o estado de B. Nessa situação com 3 variáveis, eu tenho que da primeira linha para a segunda linha mudou apenas o estado de B. Da segunda para a terceira apenas o de A. E aqui eu vou alternando. Mesma coisa acontece nas colunas. Então, aqui eu tenho já uma ordem estabelecida de cima para baixo, quando eu estiver tratando aí com 4 variáveis, sendo A e B na esquerda. À medida que a gente for fazendo e criando o hábito de desenhar os mapas, isso aqui vai vir quase que de forma automática. Então, reforçando, como cada linha da tabela verdade corresponde a um quadrado no mapa de Carnot, a gente tem que ver como é que vai ser feita a equivalência de uma situação para outra. Como é que a gente faz essa equivalência? A gente vai primeiramente lembrar como é que a gente obtém a expressão a partir da tabela verdade, em que a gente vai somente dar atenção às situações com saída em nível alto. E aqui do lado eu tenho uma expressão formada a partir desse conceito. Inverto as entradas individualmente, onde for 0, A barrado B e B barrado, e aqui embaixo eu vou ter A e B. Sabendo que isso aqui, essa expressão, essa parcela corresponde a A barrado e B barrado, eu vou procurar lá no mapa a combinação linha-coluna que me dá esse resultado. Então aqui eu tenho primeiro quadrado A e B barrado. Preenchendo aqui dentro dos quadrados, a gente teria o seguinte, ó, A barrado, B barrado, A barrado B, AB barrado e AB. Então, combinei linha e coluna, tenho o equivalente nas expressões e aí é só localizar aqui dentro. Então, isso aqui eu tenho A barrado e B barrado, primeira linha, primeira coluna, A e B, segunda linha, segunda coluna. Então aqui eu tenho o mapa K para essa tabela verdade. Quanto à construção, reforçando o que eu falei, para a gente montar, sempre tem que lembrar de seguir essa estrutura. Comece com as variáveis invertidas,
que é para aprender a se acostumar com esse padrão da literatura. A barrado vezes B barrado. À medida que você muda linha a linha, apenas uma das variáveis vai mudar seu estado. Então, ó, aqui mudou B barrado para B. Da segunda para a terceira, B continua do jeito anterior, mudou A barrado para A. Da terceira para a quarta, B mudou para B barrado, enquanto A permaneceu do jeito que estava. Então, apenas de uma variável muda a cada linha e a cada coluna a mesma coisa, como pode ser visto aqui. E aí, como é que a gente executa essa simplificação? A gente vai agrupar lá no diagrama, como aqui no exemplo, onde eu tiver aí situações em que eu tenho uns lado a lado, seja horizontalmente, verticalmente ou não contido simplesmente nesse espaço. Ele pode executar como se fosse uma volta, como se isso aqui fosse fechado de um lado ou do outro, tanto na lateral quanto em cima. Mas a gente agrupa seguindo essas 4 situações: isolados, pares, quartetos e octetos. Então, como é que eu faço a simplificação por pares? E qual o objetivo dela? Agrupar um par de uns adjacente, podendo ser na vertical ou na horizontal, não existe na diagonal. Essa simplificação vai me eliminar uma variável que aparece nas formas complementada e não complementada, ou seja, na forma normal e na forma invertida. Como é que isso funciona? Então aqui a gente tem 4 exemplos. Nesses 4 exemplos, eu tenho aqui 3 variáveis, 8 espaços no mapa K, sendo que 2 estão ocupados. Então o meu 1 e 1, aqui ele foi agrupado na vertical, aqui foi agrupado na horizontal, lado a lado. Mas existe a situação em que eu posso agrupar, como aqui no caso 3. Primeira linha com a última linha, fazendo o inverso. E aqui também, no caso 4, na horizontal, nas extremidades. Então isso pode acontecer. Então, agrupando em par, eu tenho essa composição. Como é que fica a simplificação disso aqui? O enunciado do conceito no slide anterior me diz que agrupar um par de uns adjacentes no mapa K elimina uma variável que aparece nas formas complementada e não complementada. Então, voltando aqui, a gente tem, sabendo que cada quadrado desse é equivalente a uma linha da tabela verdade formada por essa expressão, eu posso dizer o quê? Vou chamar essa saída de x. Eu tenho que nesse espaço aqui, esse primeiro 1, a parcela da expressão é A barrado vezes B barrado vezes C barrado, mais o outro trecho vai ser A, B, C barrado. E a gente viu que para simplificar isso aqui algebricamente, eu teria que o quê? Colocar em evidência, por exemplo, B e C barrado, e tratar com A barrado A. Daqui da tabela verdade, ele me dá diretamente qual vai ser a simplificação. Se eu agrupei em par, essas duas parcelas vão virar somente uma, em que eu vou eliminar a variável que aparece no conjunto invertido e não invertido. Então, nesse par, eu tenho que A barrado e A vão sair, me dando como resultado x igual a B vezes C barrado. Fazendo algebricamente, nas duas parcelas eu tenho BC barrado em ambas, coloco BC barrado em evidência, que vai me dar A barrado mais A, isso daqui vai me dar igual a 1, resultando então BC barrado. Então percebam que o mapa K ele é muito mais rápido e eu obtenho o mesmo resultado. Esse outro caso aqui, quem seria a expressão original? X igual a A barrado B C barrado, mais na segunda parcela A barrado B C. Então, se isso aqui está agrupado em par lado a lado, como é que eu faço essa simplificação? Desses dois aqui, quem aparece invertido e não invertido é C. Então, esse resultado aqui vai me dar x igual a A barrado B. Executando o mesmo procedimento aqui do caso 1, a gente chegaria ao mesmo resultado. No caso 3, a expressão é quem? X igual a A barrado B barrado C barrado mais aqui de baixo A B barrado C barrado. Então, desse par aqui, a variável que aparece invertida e não invertida é A. Então, isso aqui me dá como resultado B barrado C barrado. Já no item 4,
eu tenho dois pares, em que eu agrupei nesse caso aqui esse par e esse par. Então, se eu tenho dois pares, minha expressão final vai ter duas parcelas. A equação original era quem? Desse primeiro quadrado aqui de baixo. A, B barrado, C barrado, D barrado, mais. Então, aqui eu tenho as parcelas. 1, 2, 3 e 4. Dos pares 1 e 4, desses dois aqui, como eu formei um par, a variável que aparece invertida e não invertida é C. Então, C vai sumir desse conjunto 1 e 4. Então, X vai ficar, se eu tenho um par, essas duas expressões passam a ser somente uma. Da outra combinação 2 e 3, mais o par 2 e 3, esse daqui, quem aparece barrado e não barrado é D. Então, daqui vai me restar A barrado, B barrado, C. Então, esse é o resultado final, utilizando a simplificação via mapa K. Se eu não quisesse, eu nem precisava escrever a equação original, podia sair diretamente com o resultado. Então, vou deixar para fazer esse exercício com vocês e vamos continuar aqui com a simplificação, só que em quartetos. Quando a gente estava trabalhando em pares, sumia apenas uma variável. Agora que são em quartetos, vão sumir duas variáveis, na mesma situação, barrado e não barrado. Então aqui a gente tem 5 exemplos na vertical, horizontal, formando um quadrado. Isso pode ser ao centro ou em qualquer outro local que for possível. As 4 extremidades aqui nas laterais, que também poderia ser na parte superior. Nesse primeiro caso, eu tenho que o quarteto me diz que vão sumir duas variáveis que aparecem na condição barrada e não barrada. Então, nesse caso aqui desse quarteto, quem aparece nas duas situações é A e B. Aqui A barrado e A, B e B barrado, sendo C não varia para esse quarteto. Então, o resultado aqui, eu vou eliminar A e B. E aqui minha saída é igual a C. No segundo caso, o meu quarteto está na horizontal, em que eu tenho A e B. Nessa condição ele é constante, para variar ele precisaria variar nesse sentido, de cima para baixo. Em contrapartida, C e D aparecem barrado e não barrado dentro desse quarteto. Então aqui eu tenho que X vai ser igual a A e B, porque C vezes D vai ser eliminado. Nesse quarteto aqui ao centro, a gente tem variando verticalmente e horizontalmente. Verticalmente, quem é que varia? A aparece barrado aqui e normal embaixo, então A vai ser eliminado. Já nessa condição horizontal, quem aparece nessa situação é C. O que vai me restar aqui, que a saída é X igual a B vezes D. Lembrando, se você tiver uma combinação, você tem uma parcela na equação. Se você tiver duas combinações, duas parcelas e por aí vai. Então aqui eu tenho um quarteto, isso aqui vai me dar somente uma parcela na equação. No item D, a gente tem aqui nessa combinação horizontal e vertical, só que agora nas extremidades. Então, linha a linha está variando B dentro do quarteto, então B vai ser eliminado. Coluna a coluna, se você olhar para essa coluna e para a última, quem varia é C. Então C barrado e C saem da equação. Como eu só tenho uma combinação, minha equação de saída só tem uma parcela. Então isso aqui vai me restar A vezes D barrado. E aqui eu tenho o caso em que eu tenho um quarteto pegando uns de todas as extremidades. Ainda é o mesmo quarteto, implica em que eu só vou ter uma parcela na expressão final. Então, se a gente analisar linha a linha, então daqui de cima para cá, quem varia é A. Então, A vai sair. Então, X igual a B barrado. Quando eu avaliar nas colunas, daqui para cá,
quem varia é C, então C vai sair. Minha equação final vai ser B barrado vezes D barrado. E aí a gente chega na simplificação via octetos, em que eu vou agrupar 8 uns e nessa situação eu vou eliminar 3 variáveis, barrada e não barrada. Então aqui eu tenho 4 situações: horizontal, vertical, extremidade superior, extremidade superior e inferior, extremidade esquerda e direita. Então, desse octeto, em que cada quadrado desse é equivalente a uma parcela de expressão da equação original, então aqui eu teria 8 parcelas na equação original, cada uma com 4 variáveis. Dessa forma eu posso simplificar diretamente sabendo que dentro do octeto vou eliminar 3 variáveis que aparecem invertida e não invertida. Então, analisando linha a linha, eu estou vendo aqui que B permanece e A varia. Então, A vai sair. E coluna a coluna, C e D vai embora. Então, aqui eu tenho que X é igual a, resta apenas B. No item B, nessa variação, linha a linha, A e B vão embora, porque eles aparecem na forma invertida e não invertida. E coluna a coluna, eu tenho que D varia. Então, resta apenas aí X igual a C barrado. No item C, eu tenho aqui extremidade superior e extremidade inferior. Primeiramente, olhando linha a linha, B não muda, então A vai embora. E entre as colunas, C e D muda. Então, X aqui vai ser igual a B barrado. No item D, X igual a... No item D, X vai ser igual a quem? Então, linha a linha, você tem que A e B muda nessa situação. E coluna a coluna, daqui para cá, dessa combinação C barrado, D barrado para C, D barrado, C quem muda, permanecendo apenas D barrado. E outra situação de combinação, que no caso não chega a ser uma combinação, mas tem que ser observada, são os casos isolados, em que eu não posso agrupar com nenhum outro, porque o agrupamento é horizontal ou ele é vertical, não existe agrupamento na diagonal. Então, nesse caso aqui, a expressão de saída é A barrado, B barrado mais A e B. Não existe simplificação nesse caso. Não utilizando o mapa K. A gente sabe que essa equação aqui equivale a uma porta lógica do tipo x-nor, que vai me dar a coincidência B. Aqui a metodologia que é o passo a passo para resolver o mapa de Carnot. Então, tendo a tabela verdade, vai fazer localizar as saídas em nível alto em cada posição no mapa K. Depois de feito isso, vai verificar se tem octeto, depois se existe quarteto e finalmente se eu tenho par. Caso não tenha nenhum desses, vai localizar os isolados. E aí, a partir daí, você vai ter sua expressão final de solução. Então, a partir daí, fiz essa ordem: octeto, quarteto, par e por último os isolados. E aí eu tenho como obter a expressão simplificada do meu problema.